A igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glorifica o Senhor com as palmas nesta noite. Glorifica, 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 glorifica ao Senhor, igreja. Irmãos, é motivo de muita alegria, mais uma oportunidade de estar aqui para falar aquilo que Jesus faz, fez e fará até que Ele volte para buscar a tua igreja. Enquanto eu estava ali com o irmão Luiz e com o irmão Daniel, os irmãos falaram: irmão, você que vai pregar hoje? Eu não sabia ainda, porque aqui todos sabem que o pastor fala já quase na hora de entregar a oportunidade. Eu quero convidar os irmãos a fazer um minuto de oração em pró a palavra, em pró as famílias, porque aqui eu creio que todos nós precisamos orar pela nossa família e pelo nosso lar, amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, neste momento, Senhor, eu apresento sobre as Tuas mãos os lares, as famílias, apresento, Senhor, também a casa dos meus amados irmãos, Senhor, não somente os de perto, mas alcança, Senhor, todos aqueles que estão longe, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, aprisionados através de alguma obra, Senhor, do inimigo. Pai, alcança, Senhor, a alma deles, ó Pai, pois os teus servos vêm aqui todos os dias, ó Pai, para pedir, Senhor, a libertação, a cura. Espírito de Deus, Tu sabes, Senhor, da necessidade dos meus irmãos. Senhor, eles querem ver, Senhor, a alma dos entes queridos salva na Tua presença, Senhor. Pai, alcança, Senhor, porque, Senhor, é aquele que alcança, Senhor. Senhor, alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais desta cidade, Senhor. Alcança, Senhor, também aqueles que estão aprisionados dentro de uma casa, de um presídio. Estão aprisionados, Senhor, em muitos lugares que não Te glorifica. Pai, desde já eu oro e Te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Peço que os irmãos abram sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, louvado seja Deus, Lucas, capítulo 1, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, amém? Lucas, capítulo 1, glória a Deus. Lucas capítulo 1, nós vamos ler o verso 4 em diante, amém? Lucas 1, verso 4 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que diz assim, perdão, irmãos, verso 5. O anúncio do nascimento de João. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Amém? Peço que os irmãos se assentem e glorifiquem o Senhor com palmas. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade na leitura do texto. E toda a multidão, verso 10, amém, irmãos?
E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Ele porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberás vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converterdes o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então a Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar-te ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se há de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele não lhe podia falar, e entendendo que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o opróbrio entre os homens. Aleluia. Somente até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, quando o Senhor me deu esta palavra, eu via um grande feito de Deus sobre a vida de Zacarias. Quando Deus me deu esta palavra, eu vi que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como assim, irmão Rodrigo? Quando eu vejo o anúncio de Gabriel que Deus daria o nosso querido e amado irmão João Batista para Isabel e Zacarias, eu vejo um Zacarias que ele olha para o anjo do Senhor e fala: como pode, eu já sendo velho, avançado em idade? Muitas das vezes nós olhamos para nós, muitas das vezes nós olhamos para nossas dificuldades, para a nossa capacidade, mas nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, esquecemos de olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra. Quem deu a ordem para que Gabriel chegasse até aquela cidade, até aquela casa, até aquele templo, foi o próprio Deus. Muitas das vezes o Senhor está dando ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito, mas muitas das vezes nós estamos igual Zacarias, não entendendo a vontade de Deus. Mas como assim, irmão Rodrigo? Nem sempre vai ser necessário nós entender aquilo que Deus quer. Mas quando a ordem vem de cima, ela tem que se cumprir aqui embaixo. Quando a ordem vem de Deus, não há quem possa impedir. Não há quem possa frustrar os projetos de Deus. Isso nós podemos entender em Jó 42.
Meus irmãos, quando eu olho para Zacarias, eu vejo um homem que, segundo aos olhos humanos, não teria capacidade já de ter um filho. Isabel com uma idade avançada, mas Deus olha e vê eles como justos sobre a terra. Andava em retidão, andava em sinceridade. Muitas das vezes você está olhando, você está falando a promessa já faz muito tempo. Muitas das vezes você está olhando, Deus me prometeu algo já faz muitos anos e não se cumpre. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite e abriu a Bíblia para vocês, no livro de Lucas, capítulo 1. E ele vem revelar que não olhou para a idade, ele não olhou para a capacidade de Zacarias e de Isabel, mas ele olhou para aquele que viria do ventre de Isabel. Do ventre de Isabel sairia alguém, mas este alguém antes de nascer já era cheio. Mas cheio do que, irmão Rodrigo? Cheio do Espírito de Deus. Ali sairia uma voz que clamaria em meio ao deserto. Mas quantas vezes o Senhor está pedindo, eu não te coloquei neste deserto para você desfalecer. Mas muitas das vezes não estamos igual João. Muitas das vezes estamos passando pelo deserto e estamos esquecendo de olhar para Deus. Nós olhamos e vemos entre Mateus e Malaquias, nós vemos que há um tempo, mais ou menos aprofundando 400 anos sem Deus falar na terra. Aqui nós vemos e vemos que Zacarias ficou um tempo sem o Senhor trazer a resposta, sem o Senhor falar com Zacarias. O que nós fazemos quando o Senhor não fala comigo e não fala com vocês? Muitas das vezes nós começamos a retroceder. Muitas das vezes nós esquecemos da promessa que Deus fez na nossa vida. Mas quando olhamos para Zacarias, nós vemos um homem que, independente de ter um filho, porque naquele tempo, meus irmãos, era glorioso para um homem, para uma mulher, ter um filho, ter alguém que cuidaria dele na velhice, quando tudo estivesse difícil. Mas Zacarias é um homem que, independente da situação, ele está semeando em meio ao deserto, ele está semeando em meio ao tempo que Deus não fala com ele. O que Deus me traz aqui nesta noite para dizer, é necessário nós começar a semear em meio ao deserto. Aleluia. A palavra do Senhor me faz recordar que no livro de Salmos, capítulo 126, a palavra do Senhor nos diz: aqueles que semeiam em meio às lágrimas. Nós olhamos e vemos que os nossos irmãos se encontram em um momento de cativeiro. Nós olhamos para os nossos irmãos e vemos que eles estão passando por uma dificuldade. Que dificuldade é esta, irmão Rodrigo? A maior luta é quando o povo está preso. E o povo está preso em cativeiros. Mas o salmista está revelando, Deus está falando com o povo, é necessário que em meio ao sofrimento vocês me glorifiquem. Em meio ao sofrimento é necessário que vocês olhem para mim e entendam que é o processo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Talvez Zacarias estava chorando lágrimas de sangue, mas quando é anunciado que viria João Batista, Zacarias faz igual nós fazemos. Zacarias começa a mostrar todas as fragilidades dele. Zacarias já entende que ele já não tem mais capacidade, mas quem dá capacidade está lá de cima, olhando para mim e para você. Quem dá força para mim e para você não é o homem, não é a mulher, mas é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ei, eu posso olhar para este tema desta palavra e eu vejo que Gabriel cumpre à risca o que Deus manda, mas Zacarias esquece de olhar e entender que quem mandou é todo-poderoso para cumprir. Mas Gabriel entrega tudo aquilo que Deus mandou. Muitas das vezes Deus está mandando nós fazer algo e nós não estamos fazendo. Quantas vezes Deus disse para mim, ler a palavra, que eu quero fazer algo grande.
Mas o irmão Rodrigo é teimoso igual Zacarias. O irmão Rodrigo esquece muitas das vezes de olhar para aquele que é todo poderoso para fazer a obra. Meus irmãos, é necessário nós olhar para o dono da obra. É necessário nós olhar igual Zacarias estava olhando no tempo de dificuldade. No verso 5 a palavra nos anuncia: e existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abiás, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Nós vemos, meus irmãos, que Zacarias tem uma mulher que andava com os mesmos pensamentos que Zacarias. O que eu olho e vejo na diferença entre Isabel e Zacarias, que ele servia ao mesmo Senhor, ele servia ao mesmo Deus e andava em retidão diante de Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro de um relacionamento que um quer ser mais que o outro. Não é isso que Deus quer. Quando Deus olhou para a terra, Deus viu que havia justo naquele lugar. E viu que eles andavam em retidão diante de Deus. Mas o que você quer dizer, irmão Rodrigo? O Senhor está nos mostrando dentro deste texto que os dois andavam em retidão diante de Deus. Nós temos pessoas que estão do nosso lado para nos ajudar. O Senhor nos traz diante deste texto uma revelação que é necessário nós perseverar no tempo que Deus não fala com a gente. Ei, quando eu olho para este texto, eu lembro de Jó. Jó começa o capítulo 1, capítulo 2, passando por dificuldade. Quando que Jó começa a ter o socorro de Deus? No capítulo 19, Jó glorifica a Deus com uma palavra: eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 42, Jó já começa a dizer sobre Deus. Jó já começa a dizer que ele ouvia sobre Deus. Há momentos que nós só vamos ouvir falar de Deus, mas há momento que Deus vai enviar a tua providência na nossa vida. Zacarias passou por este tempo entendendo que era necessário ele perseverar na presença de Deus. Mas muitas das vezes nós esquecemos da perseverança, esquecemos de esperar a promessa de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas 24, ficar em Jerusalém. Quando eu olho para o texto, eu lembro que Zacarias foi para o templo para entregar um incenso diante de Deus. O que vocês vieram entregar aqui nesta noite? O que nós temos entregado diante de Deus? O que nós temos oferecido diante de Deus? Não adianta, meus irmãos, nós virmos para a casa de oração e não oferecer nada para Deus. O culto não começa dentro da casa de oração. O culto começa durante o dia. O culto começa durante a semana. Zacarias não ofereceu incenso somente dentro do templo. Zacarias, no tempo que Deus não falava com Zacarias, Zacarias já estava em obediência e retidão diante de Deus. A providência de Deus é para aqueles que esperam. A retidão de Deus é para aqueles que guardam a palavra. E Deus olhou e viu, assim como no livro de Gênesis, Deus olhou e viu Noé. O que você entende, irmão Rodrigo, sobre a palavra do Senhor? O Senhor sempre tem aquele justo sobre a terra. O Senhor sempre tem aquele que vai anunciar a palavra. O Senhor do ventre de Isabel nos traz alguém que no deserto vai anunciar um evangelho diferente que nós vemos nos dias de hoje. Um evangelho, uma palavra que converteria muitos do pecado, do erro, da prostituição. Ei, irmão Rodrigo, meus irmãos, nós olhamos para João. A palavra nos mostra que Gabriel está anunciando que ele já seria cheio desde o ventre. A palavra, ela se cumpre sobre a vida de Zacarias, de Isabel e de João. Porque João nasce e começa a anunciar o evangelho de Cristo Jesus.
João é aquele que vai anunciar o arrependimento. João é aquele que vai anunciar o Messias. E o que eu e você temos anunciado? O que eu e você temos falado de Jesus? A pregação é esta, meus irmãos. Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Mas Jesus anunciou algo que nós devemos anunciar nos dias de hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nós olhamos e vemos Zacarias, independente do tempo, independente da tempestade, Zacarias é fiel a Deus. Nós temos sido fiéis a Deus. Os dias são maus, mas o nosso Deus é bom e é fiel. Eu olho para este texto, meus irmãos, e eu vejo que nós nunca deverá esquecer daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nunca devemos esquecer aquilo que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele disse nas nossas vidas. No verso 6 diz: mas, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os dois andavam sem repreensão na presença de Deus. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. A caminhada é com lágrimas. A caminhada é com muitas lutas. Mas no fim o Senhor prometeu algo para cada um daqueles que perseverar. O mesmo Deus que vem e envia Gabriel para trazer a providência para Zacarias, é o mesmo Deus que quando Daniel clamou, ele diz desde o primeiro dia: ei, tem pessoas aqui que Deus já enviou, mas o inimigo está lutando, o inimigo está se levantando. Seja fiel igual Daniel na oração, mas ande que nem Zacarias, sem repreensão na presença de Deus. Quantas vezes o Senhor tem nos dado força, quantas vezes o Senhor tem nos levantado, mas muitas das vezes nós estamos preferendo andar caído. Muitas das vezes nós estamos sendo covarde na presença de Deus. Zacarias entende que por causa da dúvida dele, ele pagou o preço. Talvez tem gente aqui que tem dúvida daquilo que Deus pode fazer e pode pagar um preço. Tem pessoas que perdem algo pela dúvida. Zacarias teve dúvida daquilo que Deus podia fazer na vida dele e de Isabel e ficou mudo. Tem pessoas que vai precisar perder algo para ver aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Como assim, irmão Rodrigo? Eu precisei perder algo para entender que aquilo que Deus anunciava na minha vida ia se cumprir. Muitas pessoas falavam que Deus poderia fazer na minha vida e que Ele ia fazer. Mas pela minha dúvida e por eu achar que eu não era capaz, eu tive que pagar um preço muito grande. Tem pessoas aqui que não precisam pagar o preço para ver a glória de Deus, o poder de Deus se manifestar através da sua vida. Mas se quiser pagar o preço, Zacarias pagou. E o anjo do Senhor, Gabriel, diz: até que se cumpra, Zacarias, você vai ficar mudo. Ei, irmãos, muitas vezes o Senhor permite chegar algo na nossa vida, para que a palavra dele se cumpra nas nossas vidas. Lucas é alguém que está escrevendo aquilo que o Senhor fez na vida de Zacarias. Lucas é aquele que está escrevendo aquilo que Deus fez na vida de Isabel. E o que nós temos escrevido? O que nós temos apresentado diante de Deus? Nós podemos viver as promessas de Deus. Nós podemos viver o manifestar de Deus, sem perder nada. Mas muitos precisam perder
para ver que Deus é fiel para cumprir cada palavra que Ele fala nas nossas vidas. No verso 7 diz, mas, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Tem pessoas, meus irmãos, que a idade, as esperanças, têm impedido Deus operar na sua vida. Como assim a idade, irmão Rodrigo? A idade porque você ficou preso na tua idade. Mas Deus não olha para a idade. Deus não olha para a tua capacidade. Deus olha para o teu coração, o que o teu coração pode oferecer para Ele. Diante de Deus você é muito maior do que você acha, do que você pensa. Antes que João nascesse, Deus já tinha separado um caminho para ele trilhar. O caminho de João era na beira do Jordão. O caminho de João era que muitos viessem a se converter dos maus caminhos. O Senhor tem homens e mulheres aqui capacitados para pregar a mesma palavra que Jesus pregou, a mesma palavra que João anunciou, a mesma palavra que Zacarias guardou no coração até que se cumprisse aquilo que Deus tinha na vida dele. Ei, irmãos, é necessário nós despertar do sono que muitas das vezes está impedindo Deus operar nas nossas vidas. Nós olhamos aqui e vemos que Zacarias está mostrando para Gabriel a idade dele. Zacarias está mostrando para Gabriel a fragilidade dele. Mas Deus já tinha visto a capacidade de Zacarias. Deus já tinha visto que eles andavam sem repreensão diante de Deus. Nós vemos que aqueles que foram sinceros, retos, sem repreensão diante de Deus, Deus honrou. Tem que passar pelo deserto, tem que passar pelo momento de luta. Chegar na presença de Deus não é mil maravilhas, irmãos. Vai passar luta, vai passar dificuldade. Mas o Senhor tem promessa para cada um de nós. Deus tem um céu de glória para cada um de nós. No verso 8 diz, mas, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer incenso. Meus irmãos, nós olhamos no verso 9 e nós vemos que Zacarias, apesar de toda a dificuldade, coube-lhe a ele ir diante do templo, oferecer um incenso diante de Deus. Nós olhamos e vemos que Zacarias, quando ele entra no templo, os irmãos ficam para o lado de fora em oração pela vida de Zacarias. Muitas das vezes nós queremos andar sozinho, mas o Senhor colocou pessoas para nos ajudar na caminhada. E nós vemos que Zacarias entra para o templo, e os irmãos ficam para o lado de fora em oração pela vida de Zacarias. E os irmãos, vendo que Zacarias está demorando, começam a ficar ansioso que Zacarias saísse de dentro do templo. Mas Zacarias recebeu alguém vindo do céu. Muitas das vezes o Senhor está mandando alguém vir trazer uma resposta para mim e para você. Talvez a resposta está vindo através da palavra e você ainda não se atentou. Meus irmãos, Jeremias diz que o Senhor tem compromisso com a palavra. É a maior revelação que Deus nos deu sobre esta terra. É a maior revelação que Deus pode te dar aqui nesta noite. Não saia daqui, meus irmãos, abre o coração e ouça a palavra de Deus. Nós vemos que Zacarias ofereceu aquilo que ele tinha para Deus. O que nós temos para oferecer para Deus nesta noite? Tem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus com o coração travado, meus irmãos. Desde um glória a Deus, desde um aleluia, Deus começa a renovar a força. Mas muitas das vezes nós estamos tão com o coração fora que esquecemos de glorificar a Deus. Zacarias está olhando
e está vendo que a oportunidade está chegando na vida dele. A mudança de vida, aquilo que Deus começou a fazer na vida de Zacarias veio através de Gabriel. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ei, a providência chegou para Zacarias. Os sonhos começam a ser realizados. Aquele que ajudaria Zacarias começa a ser anunciado ali naquele lugar. Tem pessoas aqui que Deus está precisando que você se desperte, meu irmão. O Senhor não te trouxe aqui para ficar com a boca fechada. O Senhor já te deu o Espírito. O mesmo Espírito que deu a João dentro do ventre de Isabel. É necessário ir para o Jordão. É necessário ir meio ao deserto anunciar aquilo que Deus mandou. É necessário olhar para Deus e entender que as almas só serão convertidas através da palavra. Estamos olhando muito para o louvor. Estamos esquecendo da palavra de Deus. É hora de nós olhar para a palavra e entender que se nós não guardar a palavra, quando vir a luta, nós vamos cair. Se Zacarias não tivesse guardado a palavra no coração, ele não tinha suportado o tempo que Deus ficou sem falar com ele. Nós olhamos, meus irmãos, no verso 11, e diz: e um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. A oração de Zacarias foi atendida, porque ele ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. Para a oração ser atendida, nós temos que oferecer o nosso melhor, meus irmãos. Enquanto nós oferecemos de qualquer maneira, vamos continuar em oração e não vai ter a resposta na oração. A palavra do Senhor nos diz: tudo que pedir em oração, crendo. Opa, será que Zacarias estava acreditando que Deus poderia fazer? Zacarias estava dentro do templo pedindo que Deus desse um filho a ele. Zacarias estava dentro do templo oferecendo: Deus, eu te entrego, mas me dá um filho. Talvez você chegou aqui nesta noite pedindo algo para Deus. Você chegou aqui entregando algo para Deus e Deus está te dizendo: se você me trouxe o melhor incenso, a resposta chegou nesta noite. A resposta vem quando nós estamos em sinceridade. O porquê teve resposta no capítulo 42 para Jó. O porquê aqui no capítulo 1 de Lucas tem providência para Zacarias. No verso 12 diz: mas, e Zacarias vendo-o turbou-se, e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome João. Ei, quando é Deus que dá ordem, meus irmãos, até o nome Ele dá. O Deus dá a bênção completa, irmãos. Ele não dá pela metade. É por isso que Ele não recebe o incenso pela metade. É por isso que Ele não recebe a oração pela metade. Tem pessoas com o coração travado e pedindo bênção a Deus. Ele não vai dar. Tem pessoas precisando perdoar, porque senão a bênção de Deus não chega. Zacarias está oferecendo o que ele tem de melhor. Jó está oferecendo o que ele tem de melhor. E nós estamos oferecendo de qualquer maneira. Nessa noite o Senhor trouxe eu e você aqui para dizer para mim e para você: me oferece o melhor incenso,
me oferece o melhor de vocês que eu farei. Aqui tem homens e mulheres igual João Batista. Aqui tem pessoas que foi levantada para anunciar a palavra. A palavra que cura, liberta e leva para o céu. Nós olhamos o próprio Jesus, no seu capítulo 3 de Mateus, quando ele é batizado. Jesus já sai no capítulo 4, anunciando o evangelho do arrependimento. É necessário, meus irmãos, fazer a obra, aquilo que Deus levantou eu e você para fazer. Se Deus te levantou como um evangelista, se Deus te levantou como um levita, um diácono, um pastor, faz aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Nós olhamos aqui para aquele que foi revelado para Gabriel descer sobre a terra. Aquele que foi, segundo a vontade de Deus, sobre o ventre de Isabel. Deus dá uma ordem, que ele viria para anunciar o Messias. E no decorrer das pregações, no decorrer do chamado de João, João faz aquilo que Deus colocou ele para fazer. João faz aquilo que ele foi levantado para fazer. E aquilo que Deus tinha dito a Zacarias, na beira do Jordão, está se cumprindo. Porque muitas almas estão se convertendo ao Senhor. Mas por que as almas se convertem ao Senhor? Porque João tinha o mesmo Espírito que Jesus tinha. Nós temos o mesmo Espírito que Jesus tinha e tem. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. O porquê que as almas não estão se convertendo? Tem muitas pessoas, meus irmãos, sinto muito em dizer, que precisa primeiro elas se converter, para que depois venham as almas se converter a Cristo Jesus. Ei, a palavra do Senhor nos diz através do profeta Isaías, como vão crer se não há quem pregue? Como assim, irmão Rodrigo? Eu prego no meu trabalho, eu prego nas ruas da cidade, mas tem pregado aquilo que Deus manda? Tem falado aquilo que Deus te pede? Meus irmãos, ainda hoje na tarde, Deus colocava no meu coração que era eu que ia trazer a palavra. Mas eu estava igual Zacarias. Eu não, Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ei, Ele te trouxe aqui para dizer, é necessário oferecer com mais sinceridade. É necessário andar sem repreensão diante de Deus. Muitas das vezes estamos sendo repreendidos. Estamos andando errado diante de Deus. E a oração vai continuar sendo impedida, vai continuar sendo frustrada. Porque o Senhor só recebe quando nós andamos em retidão diante da presença dEle. É necessário nós olhar para dentro de nós e fazer aquilo que toda ceia nós ouvimos. Examina, pois, o homem a si mesmo. É necessário nós olhar como aqui a palavra do Senhor nos diz, no verso 14, diz, mas, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ei, o porquê que João ia converter muito do povo de Israel? Israel não é o povo de Deus? Tem muitos que são de Deus, mas não quer fazer aquilo que Deus manda. Tem muitos que são do Senhor, mas quer andar de qualquer maneira. Tem muitos que querem andar segundo o próprio entendimento. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. Só quem perde é eu e você quando andamos dessa maneira. Deus me traz aqui nesta noite para dizer para cada um que está aqui nesta noite,
e vai nos ouvir pelo canal do YouTube. É necessário oferecer o incenso de todo o coração, de todo entendimento, e se converter de todos os maus caminhos. Zacarias andou sem repreensão diante de Deus e viveu algo da parte de Deus. Nós vemos ali que quando Deus fala, logo se cumpre na vida de Zacarias. É uma alegria, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando fala que a palavra aqui, que João seria cheio do Espírito Santo, logo após nós podemos ver que a palavra vai nos mostrar que quando chega ali Maria, naquela casa, naquele lugar, ao ouvir a voz de Maria, João começa a saltar, João começa a pular dentro do ventre. O que você quer dizer com isso, irmão Rodrigo? Quando Deus fala, quando Deus determina, está determinado. Muitas das vezes o Senhor está dizendo que nós seremos cheios. Muitas das vezes o Senhor está dizendo que vai nos usar. Muitas das vezes a presença de Deus até entra dentro da casa. Muitas das vezes a presença de Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles que Deus disse que faria? A presença tem passado no nosso meio muitas vezes, meus irmãos. Assim como a presença de Deus chegou ali, na casa de Isabel e de Zacarias, através da vida de Maria. Ao ouvir a voz de Maria, João começa a saltar dentro do ventre. Que voz nós temos ouvido? É necessário nós ouvir a voz de Deus como Jó ouviu. Um dia nós veremos o Senhor, meus irmãos. O que nós temos esperado, o que nós temos aguardado, o que nós temos vindo fazer na casa de Deus. O Senhor acaba de trazer no meu coração. O que nós temos vindo fazer na casa de oração. Zacarias foi oferecer incenso. E nós, o que nós temos vindo fazer na casa de oração? Quando nós olhamos ali em Marcos capítulo 10, verso 51, ele chega diante de Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? Ei, dentro do templo, Zacarias está oferecendo incenso. E Gabriel desce. Porque Zacarias respondeu para o Senhor o que ele queria. Muitas das vezes nós estamos pedindo ao Senhor, esquecendo de oferecer o nosso melhor. Nós somos especialistas em pedir. E somos fracos em oferecer. O Senhor acaba de trazer no meu coração. Zacarias fez algo diferente de mim e de você. Zacarias primeiro ofereceu incenso, para depois receber a providência de Deus. A promessa e a providência de Deus desce quando nós primeiros oferecemos. Daniel foi a mesma forma. Daniel primeiro ele ofereceu a obediência dele, para depois vir a providência. É necessário, meus irmãos, nós examinar o que nós estamos oferecendo e da forma que estamos oferecendo a Deus. No verso 15 diz: mas, no 14, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência, do justo, com o fim de preparar ao Senhor
um povo bem disposto. Disse então a Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Não é o irmão Rodrigo que traz essas novas nesta noite, meus irmãos, mas é o próprio Senhor que dá a palavra. Devemos entender que Deus quer o melhor para mim e para você, mas é necessário que eu e você também venha querer o melhor para nós. Aleluia. E nesta noite eu estou te oferecendo o melhor. E quem pode fazer o melhor para mim e para você? Eu estou te anunciando alguém que nunca te abandonou. Eu estou te oferecendo alguém que pode fazer coisas maiores do que você precisa, do que você pensa. Esse Deus é todo poderoso, meus irmãos. Esse Deus é tremendo. Quando eu olho aqui, eu vejo que um anjo dizendo: eu assisto diante de Deus. Eu estava lá junto com ele, e eu vim te trazer essa novidade, essas alegres e novas. Ei, Deus está te oferecendo algo grande, mas muitas das vezes você está querendo ser pequeno. Deus não nos fez para ser pequeno diante dele. Deus nos fez para ser grande, mas para ser grande tem que ser pequeno aqui. Diz mais a palavra do Senhor: e eis que ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se há de cumprir. Está vendo, meus irmãos, o que foi dito? Porque Zacarias não creu naquilo que Gabriel estava dizendo, ele teve que ficar mudo e teve que pagar um preço. O que Deus está nos dizendo aqui nesta noite: você tem a oportunidade de viver algo grande da parte de Deus. Mas se você não crê que é Deus que fala sobre este altar nesta noite, você pode pagar um preço muito grande. É isso que Deus traz aqui nesta noite. Saia daqui entendendo que você tem um Deus todo-poderoso para fazer coisas grandes na sua vida. Mas saia sabendo que se você duvidar que Ele é forte, é poderoso, é tremendo, você pode pagar um preço muito grande. Assim como Zacarias pagou o preço aqui, por duvidar, por não crer que Deus já tinha dado, já tinha enviado a providência na vida dele. Diz mais a palavra do Senhor: e eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar e entender o que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Entendeu, meus irmãos? Não saia do lugar que Deus te colocou sem antes que se cumpra o tempo de Deus na sua vida. Tem pessoas saindo daquilo que Deus mandou ficar. Zacarias esperou se cumprir o tempo de Deus na vida dele. Você tem esperado o tempo de Deus? Você tem aguardado a promessa de Deus? Você tem esperado aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te falou? É necessário esperar o tempo de Deus.
É necessário aguardar Deus dar a palavra para que nós possa voltar. Meus irmãos, quando eu olho para esta palavra, eu vejo minha vida dentro desta palavra. Há momentos que nós passamos e Deus não fala com a gente. Mas é neste tempo que Deus está nos provando. Tem pessoas que no meio da prova está sendo reprovado. A prova não é para você ser reprovado, mas a prova é para você ser aprovado. Zacarias passou por um tempo de provação. Zacarias passou por um tempo de perseverança. É necessário nós perseverar na palavra de Deus. Nós só temos força quando nós esperamos e aguardamos na palavra de Deus. Algo que Deus dá é a palavra. Nós vemos o próprio Josué, que Deus pediu para ele não apartar do livro da lei, mas antes meditar de dia e de noite. Ei, a direção que Deus estava dando para Josué, Deus, creio eu, meus irmãos, a palavra não diz, mas creio eu que Deus estava dizendo: Josué, nem sempre eu vou vir para falar com você que nem eu falei com Moisés, mas medite na minha palavra que dentro dela eu falo contigo, Josué. Tem pessoas que muitas das vezes estão pedindo para Deus falar, mas não abre a palavra. Está aqui, meus irmãos, a mesma direção que Josué precisava, a mesma direção que Zacarias precisava está aqui. É a palavra de Deus. Alguém que cumpria a palavra, alguém que vivia a palavra, viu que tudo aquilo que Deus disse ao seu pai, elas com o tempo se cumpriram. Não é fácil, meus irmãos. Nós vemos que o próprio João passou por muitas lutas, muitas guerras, porque anunciar a vontade de Deus, nós passaremos por dias difíceis. É por isso que nós passamos por luta. É por isso que nós passamos por guerra. Porque quando nós guardamos, quando nós vivemos a palavra de Deus, não vai ser fácil. O Senhor permite nós passar por alguns desertos. O Senhor permite nós passar por algumas lutas, para que nós venha estar firmado na palavra dele. Nós vemos que em Efésios ele diz: revesti-vos das armaduras de Deus, para que possais suportar. É necessário nós suportar, meus irmãos. É necessário nós continuar olhando para esta palavra. No verso 23 diz: mas sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o opróbrio entre os homens. Há momentos que Deus vai nos esconder. Há momentos que Deus vai nos ocultar, meus irmãos. Aquilo que Deus nos dá, muitas das vezes é necessário nós estar em silêncio. Tem pessoas que Deus prometeu algo, mas por falar demais, é o silêncio, meus irmãos. O porquê que Zacarias ficou mudo? Por causa da língua grande. Tem pessoas que têm a língua maior que a gravata do irmão Rodrigo. Por isso que tem muitos empecilhos. Fecha a boca, irmão. Fecha a boca, irmã. Nós vemos aqui que Isabel foi ocultada durante 5 meses. Porque ao 6º mês, o próprio anjo do Senhor vai a outra cidade para anunciar para Maria que viria o meu e o teu Salvador. Você não entendeu? O próprio anjo do Senhor vai até Maria para anunciar o meu e o teu Salvador.
E o mesmo Senhor, que através do anjo foi enviado até Maria para ser anunciado, Ele me traz aqui nesta noite, para dizer para os irmãos e para as irmãs, é necessário oferecer o melhor incenso, é melhor oferecer o melhor de cada um de nós. Porque quando nós oferecer o melhor de nós, pode ter a certeza que a providência de Deus é sobre nossa vida. Pode ter a certeza, irmãos, que a providência de Deus é sobre o nosso coração. Nós vemos aqui no verso 26, depois que é anunciado o nascimento de Jesus, e ao 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ei, eu vejo mais duas pessoas que são diferentes diante de Deus. Primeiro José e depois Maria. Quando nós olhamos, meus irmãos, nós vemos que Zacarias e Isabel andou sem repreensão. E nós olhamos e vemos Maria se manteve pura para Deus. E José andou reto diante de Deus. Mais uma vez eu pergunto diante da igreja, como que Deus tem visto nós? Como que Deus tem olhado para nós? Saia daqui hoje, irmãos, e pergunta para Deus: Deus, como o Senhor tem me visto? Deus olhou para Zacarias, Deus olhou para Isabel, Deus olhou para Maria e Deus olhou para José. E a Bíblia diz para mim e diz para você que Deus contempla e Deus vê os bons e os maus. Assim como Deus olhou e viu os bons, Deus também viu os maus. Saia daqui pedindo a direção para Deus. Deus te deu mais uma direção nesta noite. Aleluia. E você que recebe essa palavra nesta noite, glorifique o Senhor com as palmas também. Meus irmãos, somente até aqui. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Peço que os irmãos se coloquem de pé para nós fazer a oração da fé, para que nós venha voltar para o nosso lar, amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, eis aí, Senhor, a tua igreja, eis aí o teu povo, Senhor. Pai, ajuda eles, guarda eles, livra eles, leva de volta, Senhor, para o lar em segurança, em paz, guarda, Senhor, toda a família, a casa,